Como será a seleção brasileira com Carlo Ancelotti, mano? Cara, rapaziada, eu já dei minha opinião aqui de como eu acho que vai ser a seleção brasileira, tá ligado? Só que esse vídeo aqui do Futebol Máximo, com o meu queridíssimo amigo Felipe Simonetti, velho, provavelmente vai trazer uma parte mais tática da parada de quem realmente entende de tática. A minha opinião que eu dou aqui sobre o Ancelotti, que é aquela coisa, tipo assim, eu acho que ele vai ser bom pro vestiário da seleção, eu acho que a seleção vai ser mais cascuda, mas não acho que a seleção vai jogar, tipo assim, um futebol incrível. É uma opinião de quem, tipo assim, assiste futebol e não é estudado sobre tática, tá ligado? É o cara que troca ideia, tipo assim, de futebol na mesa do bar. Não na mesa do bar, né? Porque eu nunca vou no bar. Mas que troca ideia de futebol, tipo assim, no olhômetro, tá ligado? Eu não tenho nenhuma estatística, nenhum conhecimento aprofundado de tática, nem nada. Essa é só a minha opinião pelas coisas que eu vejo. Como viu o Real Madrid nos últimos anos, tá ligado? Aqui, a gente vai ter uma noção melhor da parada. Aqui vai ser com fatos que o Simone... Eita, porra. Vai ser com fatos que o Simonetti vai mostrar pra gente como que a seleção vai jogar com o Ancelotti. Então vamos ver isso aqui porque vai ser interessante. Eu quero saber como que o Ancelotti vai usar o Neymar, mano. Isso aqui, pô, cara, tá ligado? Porque a gente tem Vini Júnior que é brabo, e pela seleção não jogou, mas foi com o Ancelotti que ele deslanchou. Rodrigo a mesma coisa, tipo assim, com o Ancelotti deslanchou. Rafinha, que é um dos melhores do mundo hoje, e Neymar. Ele vai jogar com 4 caras de frente? No Real Madrid a gente viu isso poucas vezes, tá ligado? Na maior parte do tempo a gente pode dizer que a gente teve Benzema e Vini Júnior na frente. Agora, na última temporada, em alguns momentos teve Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo. E mesmo assim não foi tanto, não. Ele gosta de jogar com 2 caras na frente, até onde eu consigo perceber. Vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui, cara. Você já parou pra pensar como seria a seleção brasileira montada por Carlo Ancelotti? O treinador que fez história no Real Madrid pode comandar a seleção. Mas será que ele vai repetir a fórmula que deu certo na Europa ou vai construir um trabalho do zero? Eu fui atrás das pistas, analisei o que ele fez no Real Madrid, o momento atual da seleção e o que eu encontrei muda tudo. O Real Madrid da temporada 2023-2024 foi multicampeão e campeão da Champions, sendo dominante praticamente em todos os contextos do jogo. Era um time que conseguia ser muito efetivo em ataques rápidos, atacando as costas da profundidade, usando muito Vini, Rodrigo, Bellingham pisando por ali, mas um time que também conseguia controlar o jogo contra adversários que baixavam mais o bloco. Circulava de um lado pro outro e tinha uma peça-chave que não é nenhum dos nomes convencionais. O segredo tinha nome e número: Toni Kroos. E a forma... Ah lá, a gente não tem o Toni Kroos. Você acha que o Bruno Guimarães vai fazer a mesma coisa que o Toni Kroos faz? Bom jogador, mas não vai fazer, pô. Com que o Real conseguia variar de modelo de jogo dependendo do contexto e conseguir ser um time dominante independente do cenário, passa muito pelo alemão. Aqui a gente tem um contexto muito claro do Real Madrid contra o Bayern de Munique, um jogo decisivo de Champions League, que a gente vai ver o Kroos bem na base da jogada pra promover. Ele já faz esse palmete, calma, deixa comigo, Um ataque rápido, sem tanta ocupação do campo de ataque, sem tanta circulação. Mas ele tá pressionado, hein? Pô, que isso, a defesa do Bayern tá ó, em cima dele. Mas o Kroos aqui, como um primeiro volante, se reinventando na carreira pra ser fundamental para decidir esse jogo. Percebam a forma como ele sinaliza, e esse gol ficou muito marcado nessa partida, como ele sinaliza pro Vini Júnior atacar a profundidade, e é exatamente o que vai acontecer. O alemão tem não só essa genialidade para encontrar os espaços, mas também para organizar o time a partir da base. O Vini atrai, tira o zagueiro e o Kroos vai encontrar uma bola na medida para o brasileiro marcar um gol e ajudar a definir a partida que depois resultaria na classificação. Aqui a gente já vai ver o Kroos num outro contexto, não tanto de ataques rápidos, mas aqui contra o Alavés, por exemplo, ocupando o campo de ataque. Momento que o Real Madrid tá num momento de ataque posicional, momento de organização ofensiva com um ataque mais cadenciado. Tentam atacar por um lado, não conseguem, e o Kroos é esse ponto de inflexão. É o cara que vai buscar a bola de um lado para levá-la pro outro, sempre construindo de frente. E aqui... Pô, isso é muito importante, você ter esse cara como, tipo assim, no jogo, tá ligado? Onde tava vendo a final da Europa League, velho, no final do jogo, simplesmente esse cara do Manchester United foi aquele zagueiro, mano, novinho, tá ligado? O cara não tem nem metade da qualidade que o Kroos tem, pô. Bota fé? Bizarro isso, mano. Faz muita diferença, pô. Com a genialidade, mais uma vez, lançando na profundidade. Um adversário com as linhas armadas, com pouco espaço, vai encontrar o Bellingham no segundo pau pra marcar o gol que vai abrir o placar. Isso é muito importante pra quebrar a linha, né, mano? Essa bola, tipo, na medida, velho, dentro da área. O cara infiltrar e você conseguir jogar essa bola certa... é muito importante. E tem mais, defensivamente o Kroos também tinha uma importância fundamental. O Real Madrid jogava geralmente com um trio de meias e o Kroos era o meia mais centralizado. E ele tá por ali dava mais liberdade que os outros meias saltassem pra pressionar. Aqui a gente vai ver o Valverde saindo de posição pra vir incomodar o lateral do Barcelona, porque ele sabe que nas costas dele vai ter o Toni Kroos na cobertura. Não é o jogador mais rápido, não é o jogador mais forte, mas um jogador muito inteligente na ocupação de espaço. Tipo assim, o bagulho do Kroos é que ele, mano, ele sabe correr, ele sabe onde ele tem que correr, né, velho? Porque intenso ele não é nem fudendo, porra. Tipo aqui, ó, aqui ele tá, aqui, olha só. Não aqui nesse momento rápido, aqui, ó. Não o jogador mais forte, mas um jogador... Aqui, ele já viu que a bola provavelmente vai no De Jong, ele já tá correndo pra trás, tá ligado? Pra onde o De Jong tá.
É a leitura do cara, tipo assim, a bola vai ali e ele vai lá. Muito inteligente na ocupação de espaço e com uma liderança muito acima da média. Aqui vai fazer muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias, intercepta e mata o ataque do adversário. Bizarro, isso é pura leitura de jogo, mano. É tipo assim, nos games, né, a gente fala que isso aí é o predict, né? É você saber o que seu adversário vai fazer, pô. E tipo assim, cara, você vê, tipo, todos os jogos, assim, que... Acho que tudo na vida, velho, tudo não, né? Tipo, coisa competitiva... Os caras que são muito bons, normalmente, eles têm a capacidade de, não 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes, ele saber o que o adversário vai fazer, tá ligado? Isso é muito bizarro. Eu comecei a perceber isso quando eu jogava FIFA, velho. O FIFA, quem é bom no FIFA, tanto pra driblar quanto pra defender, o cara jogou tanto aquilo ali, que ele sabe provavelmente o que o adversário vai fazer, tá ligado? A leitura do cara é diferente. O cara, tipo assim... Ele não age, tipo, depois da ação do adversário. Ele age antes dela. E às vezes ele vai errar, tá ligado? Pode ser que, tipo assim, por exemplo, nesse lance aqui do cross... Aqui vai fazer muito... Quando o cara... Ele leu aqui que o cara ia tocar a bola pro De Jong, às vezes o cara voltava e, tipo assim, dava um tapa pro outro lado. Ele vai errar, às vezes, essa leitura, tá ligado? Mas quem é brabo, normalmente o cara acerta essa leitura. Tipo, por exemplo, mano, o Messi. Por que o Messi consegue deixar todo mundo no chão? Porque ele sabe exatamente a hora que o cara vai dar o bote nele. E ele sabe exatamente como esse bote vai vir. E ele vai cortar pro lado que o cara não vai conseguir pegar ele, velho. Bota fé? No COD é a mesma coisa, mano. No COD, os caras que são muito bons, eles sabem o que o adversário vai fazer, velho. Eles sabem onde o cara vai botar a cara, às vezes dá um pré-fire já, tá ligado? Então, tipo assim, é bizarro. Na vida, em cenários competitivos de competição, velho, normalmente quem é muito pica é o cara que lê muito bem as jogadas. No futebol, no CS, no COD, no LoL. É o cara que sabe ler, tá ligado? E pra ler, o cara tem que fazer aquilo milhões e milhões e milhões de vezes. Porque, tipo assim, mano, normalmente é isso que acontece. E é uma coisa intuitiva, tá ligado? O cara não faz pensando, pô, vou fechar aqui. Ele sabe, é tipo assim, é intuitivo dele. Chega num ponto que é intuitivo, pô. Muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias, intercepta e mata o ataque do adversário. Aliás, se você curte esse tipo de leitura mais tática do jogo pra entender os pormenores, os detalhes, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Tem vídeo novo toda semana destrinchando o que os times realmente estão fazendo, porque o jogo vai muito além do placar. Temporada 2024-25 e com a aposentadoria do Kroos, o Real Madrid virou um outro time. Se antes jogava com esse trio de meias pra ter um trio na frente com Rodrigo, Vini e Bellingham, agora o time tinha não só que sustentar a ausência do alemão, mas comportar Kylian Mbappé no time titular. E com isso, obviamente, comportar a preguiça do Mbappé. Você ganha mais qualidade para atacar a profundidade, esses momentos de ataques rápidos, mas você perde em outros pontos do campo também. Vai ter um meia a menos para fazer cobertura, o que tira esse espaço defensivo, e obviamente um jogador a menos para construir jogando de frente, trocando de corredor e lançando a bola na profundidade. E isso ficou muito claro na eliminação contra o Arsenal nessa Champions. E com a aposentadoria do Kroos, a gente vai ver isso afetar também na qualidade de saída de bola. Um jogador a menos para qualificar e muitas vezes ele baixava para fazer uma saída de 3. Resultado, nessa temporada o Real Madrid sofreu em alguns momentos errando a saída de bola, fazendo a defesa ter que correr para trás no momento em que ela não tá tão bem organizada e cedendo espaço para o adversário, mesmo contra adversários mais fáceis, como é o caso desse jogo contra o Leganés logo nos primeiros minutos. Na sequência aqui mais um exemplo, agora contra o Rayo Vallecano. Perceba como que o meio de campo tá muito pouco organizado. Não, vaziasse o meio campo e quem vem buscar a bola é o Vini, tá ligado? Tipo, não era pra isso acontecer. A saída de bola não tem tantos jogadores pra gerar apoio, muito pela falta... E mesmo assim, se o Vini vem buscar essa bola, tem um cross aqui no meio, ele já busca e já dá no cross, tá ligado? E sai de novo, velho. Aqui ninguém vem aparecer pra ele. Característica de alguns atletas. Usa essa bola mais longa no Vini e mais uma vez se corre o risco. Pô, mas na moral, tipo assim... Vocês não acham que o Bellingham consegue fazer essa função do cross, não, rapaziada? Tipo, eu sei que o Bellingham, ele tem uma função mais ofensiva no Real Madrid, tá ligado? Mas será que não é o caso do Ancelotti chegar pra ele... Não é mais o Ancelotti, né? Mas será que não é o caso do Xabi Alonso, que provavelmente vai ser o novo técnico do Real Madrid, chegar pra ele e falar assim, ô Bellingham, é o seguinte, cara, eu preciso que você faça essa função de saída de bola. Porque, mano, o Bellingham, ele tem uma força física no meio campo, eu vi isso principalmente na Eurocopa, ele jogando pela Inglaterra, ele consegue dominar o meio campo de uma maneira física que é muito impressionante, cara. E ele tem uma técnica muito apurada, um passe muito bom, um chute muito bom. Ele pode ser esse cara da saída de bola do Real Madrid, pô? Não pode? Pode, velho, pode, ué, tá maluco. Tendo que fazer a defesa correr para trás e o Rayo Vallecano vai chegar com perigo e quase marcar contra o Real. E o mesmo vale para falta nas coberturas. Nesse momento o Real Madrid passa a jogar o Bellingham tá ali, se bem, acho que é ele ali. Com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Mbappé, logo você vai ter só 2 meias e um jogador a menos para fazer essa cobertura. Nesse cenário, por exemplo, o Lucas Vazquez tem que sair da lateral para vir ocupar o espaço aqui central que talvez seria ocupado pelo Toni Kroos. E justamente com essa falta de o Bellingham tá muito na frente, velho. Jogadores por dentro para cobrir tanto o meio ou uma possível bola
mais profunda, você força os jogadores a percorrerem distâncias mais longas. Isso não dando certo, abre campo para o adversário. Como a gente vai ver aqui contra o Villarreal também. Pô, que leitura top, né? O Simonetti é pica. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Real, com 4 jogadores na defesa e só 2 no meio, tendo que correr ainda mais para trás, o Villarreal chegando e levando perigo ao gol do Courtois. Contra o Atlético Defesaça, inclusive, tá? de Madrid, o mesmo efeito. Vão usar da bola longa e percebam aqui o Modric tendo que cobrir 2 jogadores, muito porque ele só tem mais um jogador de meio com ele. Pô, mas eu acho muito esculacho o Bellingham não fazer esse papel do meio campo, tipo, defensivo, tá ligado, velho? Pô, eu não acho que o Bellingham tem que ser o cara de marcar na frente, velho. Não vejo ele como esse jogador, cara. É porque, tipo assim, ele teve um começo muito meteórico no Real Madrid, metendo muito gol, e eu acho que a galera se apegou um pouco a isso, tá ligado? Mas eu não acho que seja a melhor forma dele jogar futebol, velho. Não acho mesmo. As distâncias são mais longas que eles vão ter que cobrir. Sobe ou guarda a posição. Ele opta por subir e não vai ter justamente um Toni Kroos que poderia estar gerando essa cobertura, essa segurança para os outros meias subirem. E é justamente... Pô, eu fico me perguntando no Brasil, quem que vai ser esse Toni Kroos, mano? Eu não consigo ver, não. A gente vai ter o Casemiro, provavelmente o Ancelotti vai convocar ele, que é o cara mais batedor, né? Ele não tem a qualidade que o Kroos tem. O Casemiro é muito bom de bola, muito bom tecnicamente. Mas ele é um cara muito mais cão de guarda do que um cara organizador e preenchedor de espaço, velho. O Casemiro é um cara que, tipo assim, ele lê o jogo, mas ele lê, tipo assim, o movimento do cara, tá ligado? Ele não lê, tipo assim, o passe, essas porra... Não, até lê, mas vocês entenderam, né, a diferença. O Casemiro é o cara mais agressivo, pô. O Atlético de Madrid vai recuperar a posse numa briga por segunda bola, vai ter que ver a defesa correr pra trás mais uma vez e num jogo determinante, um jogo de Champions, vai acabar sofrendo um gol logo nos primeiros minutos. Ou seja, na prática, você perde um jogador que dava essa contenção e essa organização pra colocar um jogador a mais pra atacar a profundidade, como é o caso do Mbappé. Mais uma vez, com um jogador a menos no meio, falta repertório. E nessa temporada a gente viu um Real Madrid que praticamente só sabia jogar em ataques rápidos, em contra-ataques, em transições. E contra o Arsenal isso ficou muito claro. Beleza, mas falando de seleção brasileira, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente fez um trabalho muito irregular do Dorival, que em alguns momentos eu vejo que até tentou emular um pouco do que o Ancelotti fazia no Real Madrid, muito para tentar potencializar Rodrigo e Vini Júnior, 2 dos principais jogadores da seleção. Defensivamente, a gente viu o Vini muitas vezes mais centralizado, quase como um centroavante, mas isento de funções defensivas para estar pronto para as transições, para atacar por dentro, puxar esses contra-ataques, mas convenhamos que a gente não viu muito resultado nisso. Em organização ofensiva, por fora do bloco, a gente também não viu isso. A gente não tinha esse organizador para fazer a bola chegar com mais qualidade nos pontas, circular mais rápido. O Brasil, por mais que tenha muitas estrelas, parece viver um momento de baixa de confiança. Concordo. Eu acho que o que mais falta pra seleção brasileira hoje é a confiança, velho. É bizarro, os caras não têm confiança pra fazer nada, mano. Pra dar passe pro lado, tá ligado? É uma coisa assim... bizarro, porque a seleção do Tite tinha muita confiança, era uma seleção muito confiante, tá ligado? Confiante até demais, né? Que a gente toma o gol contra a Croácia na confiança, né? De vai roubar a bola, vai pressionar e roubar a bola. Mas, pô, isso aqui tá... Também não ter grandes lideranças fora e dentro de campo. Um cenário muito comum nessa passagem do Dorival pela seleção foi isso daqui. Um Brasil que procurava atrair o adversário para o seu campo na saída de bola, justamente para procurar esses ataques rápidos com Vini, com Rafinha, com Savinho, com Rodrigo, mas nas bolas longas não era muito efetivo e acabava entregando a posse. Nesse jogo contra o Uruguai e na partida contra a Colômbia pela Copa América, para mim isso ficou muito claro. Um Brasil que forçava muitas bolas longas sem efetividade, sem conseguir aproveitar esse espaço nas bola costas longa, da defesa. mano, bola longa pra mim é a bola do time que não sabe o que tá fazendo, tá ligado? Tipo assim, se essa bola longa não vem de um Toni Kroos, por exemplo, se ela não vem de um Pirlo, se ela não vem de um De Bruyne, se ela não vem de um Rodri, se ela não vem de um cara com muita qualidade técnica, pra mim é tipo chutão pra frente, velho. Bota fé? Uma hora ou outra ali o Davi Luiz, eu lembro que o Davi Luiz acertava alguns lançamentos desse, uma hora ou outra o Marquinhos vai acertar, o Thiago Silva vai acertar, uma hora vai acertar, o Casemiro vai acertar uma hora também, tá ligado? Mas, tipo assim, vira muito mais uma coisa de tentativa e erro do que, tipo assim, essa bola vai lá, vai chegar e a gente vai levar perigo. Fica bem clara a intenção do Marquinhos de lançar justamente pro Vini e pro Rodrigo mais centralizados atacarem as costas da defesa. Isso passa pro atacante isso é uma merda, velho. Um Brasil que não só tinha dificuldades de atacar, usava muito esse jogo direto, como também um Brasil que não se organizava bem defensivamente e tem as suas semelhanças com um momento ruim do Real Madrid nessa temporada. Um Brasil que vão ter 2 meias que muitas vezes estavam sobrecarregados justamente pelos atacantes estarem muito isentos de funções defensivas. Aqui a gente vai ver o Brasil abrindo mão praticamente de 4 jogadores no momento defensivo e tendo que afundar todo
toda a defesa e o espaço vai surgir aonde? Justamente na entrada da área para a Venezuela empatar o jogo contra o Brasil. Isso, e como golaço, é que pode né? ser essa seleção do Ancelotti? Eu não acho que ele vai simplesmente copiar um modelo, muito menos o modelo do Real Madrid que não deu tanto certo nessa temporada. Eu acho que ele vai colocar um pouco mais de contexto, mas é possível que ele use nomes que nem estão mais na cabeça dos brasileiros para reorganizar a seleção, trazer essa liderança para dentro de campo também, que é e importante. trazer essas coberturas. É Muito importante, do que tipo assim, sabe uma coisa que eu fico refletindo às vezes, velho? Tipo assim, altas seleções, tipo... Pega uma Espanha, por exemplo, tá ligado? Não, Espanha, acho que a Espanha não tem o melhor exemplo, não. Mas pega uma Alemanha da vida, mano. Pô, a Alemanha, velho, manteve vários dos seus craques por muito tempo. E sem dar espaço pra tipo assim, pra jovens promessas logo de cara, tá ligado? Eu sinto que a gente, às vezes, descarta muito rápido os nossos jogadores, tá ligado? Tipo, por exemplo, se o Casemiro fosse espanhol, alemão, holandês, ou qualquer coisa do tipo, eu não acho que ele seria descartado tão facilmente da seleção dele, só por ter ido pro Manchester United que não tá jogando muita bola. E acho até que na época que o Casemiro tava comendo banco no United, eu acho que em muitas seleções do mundo de ponta, ele continuaria sendo convocado por ser essa figura de liderança, tá ligado? Mas a mídia brasileira não deixa isso acontecer. Porque se a gente convoca... Se o cara convoca um Casemiro que tá comendo banco no United, velho, o técnico vai ser massacrado, pô. Massacrado. Mas eu acho que às vezes falta esse cara da vivência da seleção, tá ligado? Às vezes é mais interessante você convocar um Casemiro, velho, do que convocar, por exemplo, assim, sei lá, um Joelinton, tá ligado, velho? Um João Gomes, que tá pegando cancha ainda na Europa, velho. Bota fé no que eu tô falando, rapaziada? Vocês discordam totalmente de mim? Isso não é possível, velho. Pra mim, isso aqui faz muito sentido na minha cabeça, pô. O Kroos conseguiu agregar para aquela equipe. Aqui a gente tem um esboço do que eu imagino que possa ser a seleção com o Ancelotti. Alisson, o Ederson no gol, e na defesa não vejo grandes mudanças. Jogadores que saibam construir e principalmente usar laterais que tem muito pisada no último terço. E aqui tem um trabalho interessante do Ancelotti. Por muitas vezes usar o Carvajal, o Mendy, o Lucas Vázquez, jogadores que chegam muito no fundo, ele geralmente vai fazer uma saída em 2+3, não com os laterais, mas com os volantes mais baixos, prontos para jogarem de frente. E aqui que vai ter importância de você ter o Bruno Guimarães e o Gerson, mas que também tem a liderança, por exemplo, do Casemiro, que vive um momento de retomada no Manchester United, já trabalhou com o Ancelotti e pode ser uma peça importante na seleção. Principalmente para ser esse jogador... Tá, beleza. Ô, Simone, mas eu quero que você bota o Neymar nisso aí, pô. O Brasil ocupa o campo de ataque para a bola circular de um lado para o outro, liberando até os meias, o Bruno Guimarães e o Gerson, com mais chegada, para fazer a bola chegar de um corredor e ele virar para o outro, como eu mostrei do Toni Kroos, claro, com menos qualidade, mas que também seja um jogador para fazer a cobertura e permitir a pressão, os saltos, a caça do Bruno Guimarães e do Gerson na fase ofensiva. E claro, um time que também esteja pronto para atacar de forma mais rápida, principalmente entendendo essa saída de bola que é possível gerar, atraindo mais o adversário para o seu próprio campo e aqui tendo um trio extremamente definidor com dois jogadores que o Ancelotti já conhece muito bem. Aliás, se você quiser mergulhar ainda mais fundo nas ideias do Ancelotti e de outros treinadores do futebol europeu, eu quero te fazer um convite. Os membros do canal têm acesso semanal a vídeos exclusivos falando de futebol europeu. Vídeos sobre modelos de jogo, análise de partidas, scout de jogadores e muitas daquelas ideias táticas que você não vê na TV. Vale a pena dar uma olhada. É só clicar no Seja Membro aqui no canal para fazer parte desse nosso clube. Se o Real Madrid perder o equilíbrio com a aposentadoria do Kroos, eu vejo que a seleção pode retomar o equilíbrio com a volta do Casemiro. E obviamente vai ter gente aqui falando, o Casemiro tá muito longe do Toni Kroos. E tá mesmo, de fato. Mas a gente vai ter uma liderança a mais e afinal de contas, quantos jogadores da atual geração podem entregar o que o Kroos entregou na história? E mais, Poucos. quantos jogadores... Acho que ninguém. Da atual geração... Eu não penso em ninguém não, velho. A história pode entregar o que o alemão entregou. Acho que é um primeiro passo importante para a seleção, para se reorganizar, ter mais segurança, ter mais repertório para atacar posicional ou atacar em transição que o Ancelotti pode retomar no Brasil. E se esse plano funcionar com um meio campo organizado e mais liberdade no último terço, quem sabe o título não pode estar mais perto do que parece. Tomara, hein? Tomara, hein, Simonetti? Tomara, tô confiando em você. Falta você falar um pouco do Neymar, né, cara? Porque, tipo assim, é foda, porque o Neymar não joga há muito tempo, né? Vai começar o jogo do Santos daqui a pouco, inclusive, tô gravando esse vídeo aqui 9h20 da noite. E, tipo assim, a gente quer ver o Neymar jogando bem, né? Mas é foda, tipo... Eu entendo os caras não falar do Neymar, mano. Porque, tipo, velho, né? Só machuca, pô. Mas a gente que é brasileiro, a gente quer ver o Neymar na Copa.